Antes, a reunião da última reunião ela foi gravada e eu transcrevi tudo o que foi falado. Faltou uma partezinha que eu citei, que eu acho que é importante, foi quando eu cobrei do secretário se haveria algum plano, como existe em Niterói, está começando em São Gonçalo, de isenção fiscal para pequenas e médias empresas, bem desburocratizado, né? Que pudesse apoiar. Ele disse na reunião, vocês devem lembrar, que como a cidade diminuiu de arrecadação, ficava inviável. Eu conversei em off com ele depois, porque ficou muito tarde, eu já estava até praticamente expulsando a gente lá. Eu falei para ele que se existia muita arrecadação, existe um plano para ter muita arrecadação para a cultura. Se existe pouca arrecadação, tem que ter um plano, nem que tenha pouca arrecadação para a cultura. Ele pediu que no plano de cultura fosse citado isso para que pudesse incrementar. Foi que eu citei que nesses locais foi desenvolvido esses projetos que existia um vereador que era ligado à cultura, em especial o vereador Leonardo Giordano de Niterói, que fez um plano onde até pequenas empresas, mesmo aquelas com aquela microempresa que tem uma taxa mínima, até aquelas estão podendo uma isenção chegando a quase zero se apoia a cultura. Ou seja, pode ser que as grandes empresas que sofreram mais com essa queda Itaborei, mas as pequenas e médias empresas, a gente olha aí, elas têm se mantido muito firmes. Então acho que é inerente colocar novamente isso no projeto. Tem uma outra consideração que eu acho que é extremamente pertinente, e isso está tudo legítimo. Isso ter presente duas palavras, a fala do marketing e a minha, que é o desfecho da documentação que foi tirada aqui ser encaminhada a nível executivo também para o Ministério Público. Então eu peço que, por favor, vocês considerem, faça a observação que isso esteja presente tanto na minha fala como na fala do marketing. Eu lembro. Isso sim fosse. Eu sei que vamos falar novamente sobre isso, mas é necessário que. Não, para constar na ata, só porque tem que constar na ata, não é questão de se foi deixado de lado ou não. Por favor. Sim. Só essas alterações. Alguém tem mais alguma alteração? Acho fundamental essa isenção fiscal. Então acho que a gente já pode. Só rapidinho, gente. Enfim, a gente sabe, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho na Secretaria de Esporte e Lazer. Eu tenho colaborado com a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo em várias questões. Minha presença aqui é basicamente porque eu trabalho, além de ser artista e trabalhar com eventos, sou do poder público, né, e tal. Eu passei hoje tarde lá no gabinete do Osório para conversar umas questões com ele, não consegui conversar com ele, conversei com a Lia, que é assessora, e perguntei da presença dele aqui, e ela me havia informado que ele não ia poder vir porque tinha um compromisso e tal, e que tinha indicado o David para comparecer. Não sei agora, porque já são 7, quase 8 horas da noite, não sei, o David não está aqui, não sei da presença dele aqui no... O que aconteceu, né? Você não sabe o que aconteceu. Exatamente, eu posso até tentar ligar para ele aqui e tal, não sei. Coisa que eu vou fazer. Então vamos abrir assim para propor as pautas. Já tinham duas pautas propostas da última reunião, que é a elaboração da carta que vai ser encaminhada para o Poder Público, para o Poder Executivo e com cópia para o Ministério Público, não é isso? E também para falar sobre o plano de cultura do grupo de trabalho que foi tirado do último fórum. Alguém quer propor mais alguma pauta? Não? São suas... É o cansaço mesmo. A elaboração da carta se encaminhada para o Executivo, Isso, Ministério Público, e aí um diálogo sobre o plano... Sobre o... Não dá para incluir, não vale a pena. A gente tem 1 hora. O Tiago, mas enfim, eu acho que quando for dialogar o plano municipal de cultura aí, a gente está para sentar. Então tá bom. Então a gente começa por qual pauta? A gente pode dividir 30 minutos para a questão da carta e 30 minutos para a questão do... Ou começar com a questão do plano, que pode ser algo que a gente desenvolva mais rápido, e a carta deixar para depois, que pode ser algo que demore mais. O que vocês acham? Pode ser o plano? Então tá. Só fazer uma observação. Eu fui ao banheiro e quando eu saí, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Moura, do Coletivo Ponte Cultural. Quando eu saí do banheiro, estava falando sobre a lei de incentivo, isenção fiscal, na verdade. Posso estar falando aqui mais do mesmo, mas de repente nem todo mundo tem esse entendimento.
Para a gente falar de isenção fiscal, isso tem que ser direcionado à Câmara de Vereadores, não à Secretaria. Quem cria projetos de lei para isenção fiscal são os vereadores. Por isso que eu citei que nós não temos um vereador da Então a Câmara. gente não pode cobrar do secretário algo que não está na alçada dele. Nós somos agentes transformadores da sociedade. A gente precisa ter esse entendimento do que é executivo, legislativo e judiciário. Não dá para cobrar do secretário algo que não está na alçada dele. Em algum momento a gente vai precisar dialogar com os vereadores também. Não tem para onde correr, até porque a aprovação do plano vai para a Câmara de Vereadores. Tá? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, Taiane. A gente pode abrir as inscrições para falar sobre o plano, sobre esse grupo de trabalho. E aí a gente abre a inscrição, quem quiser se inscreve logo. E aí prioridade, né? Já indicando a Eliane, que participou do grupo de trabalho, teve a reunião, o André. E aí as outras pessoas que quiserem falar logo depois. E a gente divide de acordo com a quantidade de pessoas que tem. Né? Só lembrando, Marco, oficialmente, até por questão interna, o secretário não pode realmente entrar nisso. Mas como cidadão e como força para o meio cultural, ele pode entrar sim. Por isso que acho que seria importante colocarmos isso. Provavelmente ele vai falar isso para a gente, mas é o que ele comentou. Nós aqui temos que fortalecer a cultura. Que ele também pode entrar nisso como um pedido, como cidadão, né, e ter uma força para poder fazer esse trabalho, essa busca pela isenção fiscal das empresas. Tempo de fala, Gabriel. Oi? Então, eu pensei a gente somar, pegar todo mundo e dividir assim. Forma subjetiva, bota 3 minutos Se e. tiver tempo hábil, faz a inscrição. Pode ser. Então quem que vai. Uma sugestão, Pode ser. Alguém concorda? Quem concorda? 3 minutos? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Eu só concordo. Então. Vê aí, Taiane, quem que tá. André, Pode começar. Só quero. Fala sobre afrodescendentes. Ah, tá. Então eu vou começar a falar. Alguém cronometra? Cronometra aqui. E aí você me avisa uns 30 segundos antes. Você fala assim, 30 segundos. Tem sim. Relógio. Aí quando é tipo 2 minutos e 30 você me avisa. Então, na verdade, o grupo de trabalho era a Eliane, o Jussiano, o André, Emanuele e o Marlon. Eu fui de intruso. O Jussiano disse que ele não poderia participar, né? Porque ele estava com questão do TCC dele e tudo mais. E aí a gente teve presente com o subsecretário, com o David. A gente foi falar sobre o plano de cultura. Plano municipal. Isso. O plano municipal de cultura, que já foi dialogado, como a Cleise Campos disse na última reunião, em 2014. Passou por mais de 10 distritos. Mais de 10 distritos, só tem 8. Mas passou por todos os distritos, vários bairros, entendeu? Dialogando com a população local, levantando as necessidades e tudo mais. E aí já tem esse documento elaborado, a gente trouxe ele, esse foi o que o David nos passou. Quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. E aí a proposta que o David fez nessa reunião foi que existem as outras leis, né? A lei do Conselho Municipal e a lei do Fundo Municipal. Essas leis competem ao poder público. E aí o que compete à sociedade civil é o Plano Municipal de Cultura. O plano ele já foi elaborado em 2014. A proposta que ele fez foi que
encaminhasse o conselho e o fundo para a Câmara e depois encaminhasse o plano para que a gente tivesse tempo de rever o plano, elaborar mais em cima, ou que esperasse a gente fazer uma breve revisão e levasse para encaminhar para a Câmara. Essa foi a proposta. Eu acredito que o plano, como já foi debatido em 2014, ele não precisa ser completamente alterado, porque é a demanda da população, já teve esse processo, e a gente adiantaria muito mais o nosso tempo, o nosso lado. Talvez uma coisa ou outra, mas aí algo que não demore meses, por exemplo. Né? É isso. Deu até... É o André. Então, minha fala aqui é mais uma reflexão sobre como a cultura urbana assim, foi tratada em Itaboraí como algo que meio que inexiste. Então, aqui eu estou representando a periferia, principalmente os jovens, com um pedido de que a cultura que a gente representa seja respeitada e que, como foi tratado na reunião, possa ser aberta uma cadeira, um conselho, para que a gente possa opinar e para que a gente possa ter voz na cultura da cidade, como possa existir esse diálogo que nunca aconteceu. A gente é tratado como algo que talvez seja só um embrião de alguma coisa, mas a gente está desde 2013 fazendo um trabalho que o poder público ignora os jovens. Então a gente recebe jovens de praticamente todos os bairros periféricos de Itaboraí. E no nosso projeto, o jovem que na escola talvez não vai ter acesso a uma educação mais libertadora, uma educação que traga um pensamento crítico, na roda cultural o jovem vai encontrar esse caminho. É na roda cultural que eu vou falar de Malcolm X, de Angela Davis, de pensadores que estão fora do circuito. Então eu peço que a roda cultural, a cultura urbana, o hip-hop, ele possa ser olhado com mais carinho pelo povo que está por aí. Foi? Ainda tem 1 minuto e meio ainda. Muito bom, né? No meio da mulher, você já falou aí de Angela Davis, muito bom. Em relação ao plano, eu tinha sabe que a gente está com muita pressa para aprovar, tanto o poder público como nós, mas como nós do GT somos um pequeno grupo, com o aval de todos os demais, estamos participando disso, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela e não é bem assim que 2014 foi feito e que ele vai atender agora 2020. E eu já observei aqui em algumas coisas que, por exemplo, a cultura negra em nenhum momento foi citada aqui, mesmo que já foi feita em 2014. Até porque pode ser até que não tinha nenhum movimento envolvido, mas agora nós temos. Eu acho que isso tem que ser tratado aqui. Não vi nenhuma referência a esse plano aqui em relação ao Carnaval de Itaboraí. Porque eu acho não, porque eu tenho certeza que precisa ser resgatado. E eu não vi nada aqui nesse plano. Eu sei que tem toda a parte burocrática para esse dinheiro chegar, que não pode chegar na mão das pessoas, mas é essa parte burocrática, então, que a gente tem que garantir que seja criada aqui dentro desse plano. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso rápido, sim, mas temos que ter mais conversa em relação ao plano. Não podemos dizer assim, está tudo bem de 2014, vamos lá, porque para mim, não me atende dentro aqui da proposta de 2020. Fala muito aqui em festas culturais, banda, mas em nenhum momento eu vi envolvido aqui nas danças especificadas o batuque de crioula, ou dança de roda. Eu não vi. O máximo que tem, o mínimo que tem aqui é capoeira. E a gente tem que estar garantindo que a população negra de Itaboraí também participe. Na minha visão, me desculpe quem não pensa como eu é um município elitista, e que não reconhece o negro dentro do município. Então é o momento, já que eu estou aqui representando, de eu fazer
ser a voz desse grupo. Então, acho que a gente tem que fazer correndo, sim, porque a gente precisa dessa fundação. Mas vamos sentar, vamos rever, vamos discutir, nós do GT, a minha proposta. Foi atualizado? Quem é o próximo? Tem cópias repetidas. Ai, eu acho que não foi Eu atualizado. tenho uma aqui, ó. Vocês também estão olhando? Gente, eu vou falar um pouco sobre isso aí. Me causa muita estranheza essa ausência de informações que a Ariane está passando. Eu sou um dos integrantes do conselho na época, representando alguns integrantes da sociedade civil, e eu fui uma das pessoas que mais, né, até como história de pesquisa e atuação que eu tenho, bateu nessa tecla em diferentes distritos, assim como nas reuniões das representações do conselho. Então, assim, vou ter que fazer um trabalho lá, através do meu e-mail lá, correr atrás desse documento e para que vocês possam, para que possamos comparar o documento que eu tive em mãos com esse aí. A mudança dessa documentação não é uma coisa fácil, porque assim, foram diferentes reuniões distritais, a partir daí teve uma eleição, que foi uma eleição paritária, né? E depois foi uma série de discussões onde o poder público, os integrantes do poder público se colocaram de forma extremamente sorrateira, estavam tentando constantemente modificar uma série de demandas e pautas que foram apresentadas pela própria sociedade civil. E aí com um discurso de que aquilo não seria viável jurídico, aquilo não competia ao executivo, mas assim, aquilo foi apresentado e elaborado por uma profissional, que é a Cris Campos. Eu tive diferenças diversas com a Cris na época, mas eu reconheço, não tem mais, mas foi na época do desenvolvimento do plano, mas é uma profissional que tem um gabarito, é uma profissional que tem uma referência ali, e não era só ela, tinha outros profissionais ali nesse momento também que sabem discernir esses parâmetros daquilo que compete ou não, e o que é viável ou não. Agora, em relação ao plano, a minha preocupação é a seguinte: o plano, no plano teórico, ele é perfeito para ser apropriado, para ser utilizado para forjar uma imagem de que o poder público está dialogando e tendo um diálogo contínuo com a sociedade civil. Eu tenho uma preocupação profunda, eu fiquei muito preocupado com a postagem que a Prefeitura fez em relação ao fórum, não em relação à sua imagem, mas você quer ser um cara sério, tá? Os caras postaram lá que houve um diálogo possível com o prefeito, com o secretário de Educação. Eu estou ciente que essa tentativa de diálogo que você vem fazendo já é muito antiga. É claro que a sua contribuição no fórum, os caras se sentiram pressionados, aí finalmente parece, opa, vamos ouvir esse camarada aqui e tal. É uma pena que tem que ser assim, mas infelizmente o poder público só funciona assim. Se não tiver pressão, não anda, não funciona. Então, em relação a esse plano, primeiro fazer essa comparação, não impede que façamos essa discussão, mas vai ser uma discussão mais ampla. Aí tem que trazer os outros conselheiros, quem não quer fazer uma nova eleição, ver quem está disposto a fazer parte dessa interpretação, e a gente dialoga. Mas a minha preocupação é de ficar muito tempo nesse plano, e aí se tiver essas ausências, é claro, a gente vai ter que fazer essa discussão, e a gente não conseguir, nesse curto espaço de tempo que ainda resta esse ano, conseguir colocar as pautas pragmáticas, as que são necessárias, sobre dois pontos necessários que tem dinheiro, que é o túnel ferroviário e o teatro. Os caras tiveram 3 anos e meio e os caras não fizeram absolutamente nada. Eles não vão fazer se não for intencionado. Por isso a importância de utilizar, o diálogo sempre, tem que se ter ao mesmo tempo do poder público. Desculpa, do Ministério Público. Está com tempo? Então, para concluir isso, me causou estranheza. Vou comparar esse documento, porque eu lembro que isso foi uma pauta ferrenha, e inclusive a minha defesa, que gerou uma polêmica, porque tinha um camarada de uma linha religiosa complicadíssima, num certo fanatismo religioso, que o cara se sentiu ofendido porque eu defendi a presença, se vai colocar só para encerrar, se vai contemplar as festas culturais religiosas, contempla também as religiões de matriz africanas, que tem Itaborei, que tem uma representatividade e uma especificidade enorme. Nossa, a reunião quase acabou porque eu então assim, vou fazer a comparação dessa documentação ali. Desculpa colocar em dúvida quem passou e tal, mas não é quem passou. De repente, qual documento chegou até essa pessoa que passou. Ou, de repente, teve acesso a algo incompleto também. Colocar, garantir, então, que esse plano pudesse ser mexido a qualquer momento, como foi falado. Que aí a gente encaminharia correndo, até por causa de você garantir essas duas pautas que você falou, mas que deixaria a brecha para a gente depois entrar lá e trazer a crise de volta aí para a gente ver esse processo em termos de legitimidade. A minha preocupação é a gente modificar esse processo e chegar lá e os caras utilizarem lá na Câmara, dizer que o processo teve uma intervenção equivocada. Posso? Fala você. Pode. Marco. Então. Calma aí, gente. Contabiliza agora que eu estou respondendo.
Sobre essa atualização do plano, ela é necessária. Estou só reforçando o que a Iriane falou, porque o plano municipal de cultura ele tem que estar em consonância com o sistema estadual. O sistema estadual de cultura ele foi aprovado, a Lei 7.035 de 2015. Então, a gente tem que rever o plano num todo, não só pela questão de religiões de matriz africana, mas num todo. Não tem como aprovar um plano que está lá desde 2014. A gente vai ter que realmente rever. Aí ele falou sobre uma brecha para modificação, isso também foi sugestão do secretário. Né? Mandar o plano para a Câmara de Vereadores para uma aprovação, mas desde que tenha uma brecha dentro do plano para que a qualquer momento ocorra essa mudança, essa alteração. Duas ponderações sobre o que o Luciano falou em relação à divergência. Tem minhas divergências com a Cleise e nós somos amigos. E a gente está no mesmo barco lutando pelos mesmos ideais, que é a cultura. E as divergências de opinião, elas são necessárias e importantes para o crescimento. Imagina que tédio, todo mundo pensar igual. Então eu acho que o que a gente está fazendo aqui é importante. O que me preocupa é a ausência da secretaria, ok? Que o Alex está aqui, mas ele não está aqui oficialmente, né? Pela Secretaria de Cultura. Então está faltando aqui na reunião do fórum. Você não veio oficialmente pela Secretaria? Não. Veio porque por artista, sociedade civil e tal. Então está faltando. Estou na prefeitura porque não tem ninguém aqui além de mim. Mas oficialmente. Eu não sou da secretaria também de educação. Oficialmente não tem. Sim, mas tem que ter. Porque políticas públicas, como eu sempre falo, não pode ser feita. A gente vai debater e vamos apresentar para quem? No teu diálogo, deixando falar. Pois é. Então, é uma coisa que tem que ficar bem observado, Gabriel e os demais integrantes, que não dá para ser assim. Tem que ter um representante da secretaria aqui. E por mais que eu tenha uma boa relação com eles, eu tenho que enxergar as deficiências. Erraram. Uma outra coisa que eu já ia tocar no assunto, o Gilciano, mais uma vez, né, e graças a Deus ele tem esse entendimento. Para quem não conhece, o Ponte Cultural está desde 2016, está aqui a Cristina, o Vander, que se apresentaram lá em 2016 num evento que a gente fez. Então, desde que esse prefeito assumiu, a gente vem tentando um diálogo, diversas vezes batendo na porta da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. E quando o Gabriel, eu gosto de esclarecer isso, porque a gente escuta muitas bobagens, eu também estou cagando porque os outros estão falando, pode escrever cagando mesmo. Porque o Marcos quer pegar carona no fórum para promover o Ponte Cultural. Então eu penso que muito mais ao inverso, o Ponte Cultural fortaleceu o movimento do fórum e a criação. Quando o Gabriel me procurou, eu já tinha dito para ele que a gente tinha uma agenda com o prefeito e que isso iria fortalecer a criação do fórum. E assim foi. A agenda foi marcada, desmarcada, remarcada, e aí, pegando muito o gancho do que você falou, né, nesse entendimento de que aquela reunião ela já estava agendada, ela não aconteceu por conta do fórum. Já tinha sido agendada. E que bom que foi agendado, e que bom que abriu esse canal de diálogo, que até então não existia. Porém, a gente precisa ficar atentos de que esse diálogo ele tem que ser algo que se materialize, não só para o Ponte Cultural. O secretário citou a reunião do fórum e acho até que por tanta insistência, por tanto diálogo, por tantas idas e vindas lá na secretaria, né, o próprio prefeito, o secretário falou das políticas públicas, mas é só esse esclarecimento mesmo. A reunião já estava marcada, a gente dialoga com o ex-secretário de Educação, quando o Fernandão estava com a Cultura, então a gente já dialoga não só aqui na cidade, a gente dialoga com a Comissão de Cultura da Alerj, com o deputado estadual, com o deputado federal. Então o que a gente puder, eu, Marcos de Moura Alberto, sendo o coletivo Ponte Cultural, Sérgio Santal está aqui, é o artista, tem o trabalho dele, está lá no Ponte Cultural também.
faz parte do coletivo. O que a gente puder fazer para somar, para construir, a gente está aqui para isso. Claro que vai ter um ou outro que infelizmente não fica feliz com o sucesso do alheio, mas vida que segue. Ele que lute. Era isso. Contem com Coloca meu nome aí, por favor, porque eu preciso falar. Mas você viu Alberto. a divulgar, ele me incomodou a apropriação, Sim, entendeu? De uma coisa que não tinha uma relacionamento. Eu já estava ciente que a relação não era direta da demanda que é antiga de um fórum. Mas a forma que foi colocada parece que assim, desde o início, o diálogo da sociedade civil com o poder público estava discutindo o êxito ao ponto de que agora a cultura está atendendo o coletivo. Só um minutinho, só para agora a gente deixar bem organizado as falas, Eu esqueci de me apresentar, mas acho que a maioria já me conhece, né? Eu sou Vânia Rodrigues, da XR Produções de Teatro, de agora cinema. Né? Eu vou bater de novo na tecla da isenção, porque principalmente para quem faz produção independente, ela é fundamental, a isenção fiscal. Né? E o Marco falou uma coisa certa, não existe meio oficial da Secretaria de Cultura chegar aos vereadores, mas não quer dizer que não exista meios legais para isso. Então acho que nós temos que entrar nessas duas frentes, via Secretaria de Cultura e via nosso grupo fechado diretamente aos vereadores. Eu cheguei a propor numa reunião, isso seria já não para agora, né, que esse projeto de Niterói que foi aprovado, eu sei disso porque eu fui parte, eu fui o conselheiro da Câmara Setorial de Teatro, do Conselho de Cultura de Niterói, então eu estive lá dentro. Ele começou, foi no governo, foi através da Superintendência da Fundação de Arte de Niterói, que elaborou todas as reuniões do projeto e levou isso, sim, a ela, ou seja, um órgão governamental. Aí sim, através dessa influência não oficial, mas legal, aos vereadores, e o projeto é maravilhoso e Niterói, quem conhece bem lá, eles estão arrebentando. Eu digo isso porque tudo é dinheiro. E produção independente depende muito dessa parte de apoiador, patrocinador. Então eu vou focar sempre nessa técnica, tá, Gabriel? A gente ir pelos dois lados, tá bom, Gabriel? A gente ir pelos dois lados, via vereadores e via Secretaria de Cultura, sim. Por exemplo, o trabalho deles, né? Ela falou uma coisa que é interessante. Eu sei que o Marcos e o Alberto são militantes também da cultura negra, acho isso bacana, eu apoio muito a cultura, tudo. Mas às vezes a gente tem que estar na realidade, às vezes o governo, a gente não sabe o que acontece lá dentro, nós somos meros mortais, a gente não sabe para onde vai a gente. Mas também o que o Iremar falou na reunião é muito importante, a gente também correr atrás. Mas pelo menos esse pontapé para a gente correr atrás, na isenção de impostos para pequenas e médias empresas, porque nem rolê é para grande empresa. É para grande empresa. Aí você pega um pequeno patrocinador que te dá R$50. Ele não pode tirar do bolso, ele tem um contador. Mas se você pega 20 de 50, você já tem uma coisinha para dar uma passada com o seu Rio, correr atrás de crescer no nosso. Então acho importante a gente ir nessas duas frentes, sim, né, nesse projeto de isenção fiscal, via Secretaria de Cultura e via vereadores. Eu? Você. Ninguém está se inscrevendo? Então, eu vou falar aqui que é muito importante a gente ter o diálogo com o poder público. Mas o fórum, ainda mais o fórum da sociedade civil, ele precisa ser independente, ele precisa ter o diálogo, mas ele precisa ser majoritariamente da sociedade civil. A gente tem que se reunir para dialogar, para fazer diálogos. Sim, a gente pode chamar aqui futuramente de novo o secretário, o prefeito, quem que seja, oficialmente do poder público. Mas imagina toda reunião o secretário de cultura está aqui. Não vai ser um fórum da gente elaborar as nossas demandas. Talvez ele induziria muito o nosso pensamento para que a gente caminhasse junto com ele. Era só nossa desculpa, mas quando eu falei isso, da ausência, era mais no sentido de dar esclarecimentos desse novo documento. Simplesmente ter um representante. Porque isso é o certo. Quem mudou? Quem mudou? Quem entregou o documento? Sempre foi o David. Não, quem mudou o documento que ele pegou? Não sei, na verdade a mudança foi descoberta, mas não Não, foi lá. A gente não se... Ele disse o seguinte, eu preciso comparar, porque pode também ser uma situação tipo de alguém que te dá acesso a metade do documento. Pode ser. A coisa foi evoluindo, foi crescendo, as reuniões foram acontecendo. Pode Tem que ser. achar um documento que foi a última reunião e comparar. E Não, eu beleza, vou- não concorrente ser injusto ninguém.
eu vou fazer uma proposição, então, perante a isso, que é o próprio grupo de trabalho que foi montado, fazer esse levantamento dessas faltas, fazer dessas faltas de informação, essa comparação entre uma e outra, e trazer numa próxima reunião do fórum para a gente poder levantar e iniciar um debate mais aprofundado a partir disso. E outra coisa, a questão da lei de isenção. A lei de isenção está prevista aí no plano, entendeu? É uma lei, precisa ser elaborada, é um processo de lei, mas está prevista ali no plano. Fortalecida não só no secretário, várias, até outras secretarias, ação social, essas coisas podem entrar nesse fortalecimento. Mas eu acredito que a nossa prioridade tem que ser, por enquanto agora, acredito que no ano de 2020, o ano eleitoral que não vai acontecer muita coisa, é tentar aprovar esse plano aí e fazer essa carta para pressionar o poder público. Não, sempre. É um período de recurso de pressão maior, sim. Cobrar o que eles mesmos ofereceram. Venha nós, diálogo, cadê eles? Eu acho o seguinte, ninguém aqui é criança, ninguém é ingênuo, sabe que a gente está num ano eleitoral. Então, se tem um interesse da parte deles que eu estou querendo dizer, de quem... Reeleição. A gente também tem o nosso interesse da aprovação do plano, de políticas públicas, então, que os interesses sejam atendidos. A gente vai aproveitar mesmo o momento. Mas só agora no ano eleitoral? Tá, infelizmente só agora no ano eleitoral. Não pode a gente deixar passar e ficar mais 4 anos sem esse avanço. Não, era só para fazer umas observações, por exemplo. Esse documento ele pode ser alterado amanhã, se vocês quiserem. Não depende da Cleide, né? Também sou amigo dela, amigo pessoal. Não depende dela. Para a gente não ficar na dependência do outro. Até porque a eleição não é sala. O maior interessado é quem mora em Itaboraí. Cada um que lute. O dela está garantido. E eu falo isso para ela porque eu sou amigo dela. Então, se alguém está interessado, é a gente que tem que fazer. Então, pode pegar esse documento e mudar ele amanhã, se quiser. Marcos já falou que tem que ser consonante com o que está acontecendo com o Rio. Em cima disso, gente, é muito importante vocês lembrarem uma coisa. Nem todo artista vai nas câmeras, nem todo artista na Câmara, nem todo artista vai na comissão. É muito difícil de chegar num debate quando tá. Eu vou falar por São Gonçalo, que eu vejo muito pelo Rio. No Rio tem muita participação de artista. Você sabe, né? Então, por mais que a gente faça essa roda aqui, na hora de bater de frente, eu sei, às vezes a pessoa, eu vou ficar mal visto, eu vou perder a oportunidade. Como a gente já viu em São Gonçalo, eu não posso me envolver, porque minha tia dá aula numa escola tal, ela pode perder o emprego. Gente, não dá para acender vela para os dois lados. Ou você luta, ou você luta. Então, eu estou falando isso como observação para a gente, meio puxão de orelha do artista, que senão a gente vai ficar verbo e não vai sair do lugar. E só para fechar, e quando esse documento dá para fazer alteração rápido, rasteiro, procura o Eliomar, gente. Eliomar. Procura Eliomar lá na LERJ. O cara é super aberto, porque aí vem a autarquia, vem de cima para baixo, sabe? Acione o poder público. Aqui já tem um número de gente para fazer uma rela de documento. Vai no poder público, que é tudo fechado, poder público, prefeitura. Mas quando você pressiona, se o poder público não fizer, você vai em cima para baixo. Porque assim, não dá para ser lidar com camaradagem, porque eles estão cagando pra gente. Pode fazer o que o Marcos falou, aproveitar o tempo de eleição para poder, mas pode ser que aconteça, pode ser que não. Então é importante a gente entender da parte burocrática, porque quando você entende... Por que as pessoas recebem sempre a gente? Porque a gente lê tudo. A gente vai para as audiências, a gente sabe a lei. Quando a pessoa fala, a gente fala, às vezes, para o secretário aquilo que ele não sabe. Então, quando a gente sabe disso, é difícil a pessoa falar que não dá. Não dá, porque aqui tem uma brecha X. Na página 39 tem uma brecha Y. Então, o artista ele não pode ser só artista. Ele tem que ser burocrata, porque senão ele não vai avançar. Para fechar, o que o André falou é super importante. O movimento hip hop, assim como o movimento negro, eles não fazem parte da elite artística. Então a gente pode lutar com a classe de dança, teatral, música,
O hip hop e o movimento negro, eles estão à parte, por isso que eles precisam de uma cadeira separada, sempre, em qualquer lugar no país. Tá? Só fazer uma rápida consideração. Quando se reuniu da Cade, eu disse que a gente depende dela para conseguir. Sim. Esclarecer. Disse que ela foi profissional da arte, seria interessante. Duas observações da reunião com o prefeito. É rápido. Eu esqueci de falar. Na reunião com o prefeito, o vereador Marcos Araújo estava presente. Quando a gente entrou na sala, ele já estava. E óbvio que eu aproveitei a oportunidade e perguntei para ele por que não existia uma comissão de cultura na Câmara de Vereadores. Porque não dá para ter uma vereadora dizendo que é responsável pela cultura, né? Assim, não oficial. A gente está falando de uma instituição. Tem que ter uma comissão de cultura na Câmara de Vereadores. São eles que fazem o projeto de lei. Então, na mesma hora ele pegou o telefone, não foi, Alex? Ligou para não sei quem, que acho que é o presidente da Câmara, e vai ser criada a comissão de cultura na Câmara de Vereadores, a partir daquela reunião. Cobrar, né? Precisamos cobrar. E o cadastro de artistas, que foi dito na outra reunião, Fonte Cultural já tinha um link de cadastro de artistas da cidade. Então, a secretaria, o secretário Osório pediu para compartilhar esse cadastro de artistas, esse link, que agora já não é mais só no Fonte Cultural, então a gente compartilhou esse link de artistas que já existem, lá cadastrados, que o Fonte Cultural teve essa iniciativa no ano passado, e vai, em algum momento a prefeitura vai soltar, enfim, o link novamente de cadastro de artistas. Então é algo que a gente compartilhou com o que tem e vai dar continuidade para a prefeitura. Ele comentou que após o carnaval a gente faria isso, ele um link na página da cidade. É isso. Não falo mais hoje. Livro. Minha vez agora. Meu nome é Tayane Monteiro, sou escritora de teatro, atualmente. O que acontece? Não é só uma sugestão. Eu faço teatro há 17 anos, então, para quem conhece, eu já fiz teatro, essa roda de conversa, de troca de ideias é muito comum. Então, por eu ter um conhecimento um pouquinho grande assim, nessa questão, eu sugiro que a gente faça uma roda de colocações, né? E o que a gente quiser responder, então, que a gente organize esse tempo para que haja uma outra roda, para que não fique um falando, aí o outro responde, o outro vai falar, que a gente teve momentos de duas pessoas falando ao mesmo tempo. Por que eu falo isso? Porque acredito que a ideia é que o fórum ele fique cada vez maior. Então, se a gente aqui, no embrião dele, a gente não estabelecer uma disciplina, a tendência é que haja falhas de comunicação, que haja um falando por cima do outro, que um falou do meu nome, quer responder como aconteceu na outra reunião, e ele acaba tendo os conflitos que dá pra gente, com uma organização da disciplina maior, a gente evitar e conseguir que as nossas informações sejam passadas de forma mais clara. E a segunda colocação que eu queria fazer é uma questão que ficou ali na carta da pauta da reunião passada, que até o secretário falou, que a população que tem que ir, que a população que tem que cobrar. É importante a gente lembrar que a cultura é um direito nosso. A obrigação é deles de trazer a cultura e a educação para a gente. Infelizmente, no sistema que a gente vive, a gente tem que correr atrás, a gente tem que peitar, a gente tem que estudar, a gente tem que estudar a lei. Então, assim, eu sou uma pessoa que não tenho nem um quarto do conhecimento que o Marcos tem e que o Alberto tem. Mas a gente ter essa consciência de, para a próxima reunião, pegar uma legislação e ler, para a próxima reunião tentar entender como funciona o sistema público, isso também é legal para a gente se fortalecer nas nossas teses, né? Mas não se deixar levar por essa questão de que, se a gente não pedir nada vai acontecer, porque é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser, infelizmente está sendo assim. Mas a obrigação é deles, que isso fique bem claro na nossa cabeça. E a inscrição está encerrada, né? Para essa pauta. E o Alex vai falar, vai fechar aí. Boa noite aí a todos. Meu nome é Alex Costa, eu sou músico, produtor de eventos e tal, e estou na Secretaria de Esporte e Lazer como chefe de gabinete lá. Iniciou
Era Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, enfim, era um nome enorme. E em abril do ano passado, a parte da Cultura e Turismo foi para a Educação. Eu continuei lá na Secretaria, eu trabalho agora com o Fernandão direto. O que eu quero falar, basicamente, é uma coisa que o Alberto e o Marcos falam, do artista, de nós aqui, sabemos a nossa importância e o nosso, assim, o que a gente tem que fazer para ajudar, entendeu? Eu quero dizer isso, estudo, basicamente. Você levantou a questão de o apoiador lá dos R$500, R$50, ou pode ser até R$1 milhão e tal. Ele não vai te dar um tostão se você não tiver como receber aquele dinheiro. Ele não tem como, até se ele quiser. Se eu quiser dar 10 mil para o teu espetáculo, se eu não tiver como me justificar isso, o contador dele vai dizer, parece um ponto bobo, mas não é. Eu posso dizer que estou ainda fazendo o box cultural, porque ele saiu do container e está procurando outro endereço. Se vocês souberem, eu agradeço, inclusive. E eu ia fazer um debate lá, esqueci o nome do rapaz aqui do microprofessor, ia fazer uma roda de debate para tirar dúvida dos artistas sobre como é que se faz o meio, o que é preciso, isso exatamente, de como seria feito, como é feito isso. Inclusive eu puxei a orelha do secretário lá semana passada, porque isso foi falado na reunião lá da questão do MEI. Eu falei com ele pra gente fazer, que já tinha uma ideia de fazer, eu tinha até falado com o Humberto e tal, foi uma coincidência ter falado isso lá. E eu puxei a orelha dele que foi tocado essa questão. Eu acho que a gente tem que, eu agora falando com o poder público, eu acho que a gente tem que entender que vocês são parceiros nossos, entendeu? A questão de cada um tem um lado e tal, no final das contas todo mundo recebe os benefícios de uma política bem feita. Aqui em Itaboraí eu acho que a política como um todo ela é explorada 20% só, 15%, ou até menos, porque é muito interiorano, é muito igual, né? Vira governo, está em governo, a maneira como se faz política na cidade continua sendo a mesma. E as minorias, independente do segmento da expressão, vão continuar sendo minorias e sem uma voz ativa e tendo que lutar e sendo considerada uma resistência, e uma resistência pelo lado ruim, né, para eles. Né? Então a gente tem que se organizar. Estudar a questão do MEI, a gente ter um registro do MEI, ter uma noção realmente do nosso papel como artista nessa parte burocrática, entendeu? Não só no palco, não só atrás das câmeras, mas também entender como aquilo nasce como um todo, entendeu? Um projeto, como se cadastra um projeto e tal, como é feito um projeto, a questão de lei de incentivo, enfim, é isso, a gente ter eu vou propor isso mais uma vez ao Osório, lá e tal, porque você falou a questão da presença dele, realmente é muito importante, concordo com o que você falou, do secretário Osório estar envolvido com os vereadores lá, ligando, estando lá, encontrar com o Marcos Araújo, com quem quer que possa ser lá, que é a pessoa que vai tocar isso para frente, estar lá e tal, para só a presença dele já traz um peso a mais, a gente sabe que isso é importante. Não é oficial, mas é legal. Querendo ou não, há muito tempo, você estava na prefeitura há um bom tempo e tal, eu não lembro assim na história recente, passaram várias pessoas com a parte da cultura na mão e tal, trabalhei com algumas inclusive diretamente, outras indiretamente. Mas o Osório, dentro dessa comparação, é uma pessoa que eu acho que a gente pode contar, entendeu? Para estar com a gente. Ele é um cara político, como todo mundo lá na prefeitura é. Eu não sou político, enfim. Político eu falo partidário e tal. Mas ele é uma pessoa que eu acho que a gente, desses que já passaram recentemente, não querendo menosprezar ninguém, pelo contrário até, ele é uma pessoa que a gente pode ter um apoio até maior do que a gente podia ter antes. É a impressão que eu tenho. Aquilo que ele falou que eu li na ata dele, que ele está desde 2017, eu acho que era verdade. Se ele estiver desde o início do governo na parte com a parte da cultura, da Secretaria de Educação, acho que a gente já estava bem, já de repente aprovado e colhendo os frutos disso. Mas, enfim, a gente entender a nossa participação na burocracia da questão. Não só nas reivindicações em si, mas ter uma informação para saber chegar onde a gente quer, porque muitas vezes um erro de expressão nosso pode passar uma maneira contrária do que a gente quer passar. Então, é isso, informação para que a gente consiga chegar lá. Vamos então passar para a próxima pauta, a gente tem 20 minutos, mas eu acredito que a gente pode ficar mais uns 10, então a gente tem uns 30 minutos mais ou menos. Rapidinho, uma observação, o Paulo Neto estava aqui... Ele passou mal, teve que ir embora. Tava com pressão baixa, acho. E aí, enfim, vamos passar então para a elaboração da carta. Essa aqui é um modelo que o Marcos tinha trazido na última reunião, foi até lido.
e eu vou distribuir aqui. A gente pode ler em conjunto e tentar alterar alguma coisa e fazer. O tirador da escola lá. Não, esse não, Esse biscoito aqui Tá rodando ele aí. tá, pode comer. Eu vou começar lendo então, pra gente adiantar logo. A data tá errada, né? Foi da última coisa, mas enfim. Carta aberta do Fórum de Cultura Itaboraí. Nós queremos cultura. A cultura de Itaboraí está de doer. Equipamentos culturais fechados, falta de diálogo com a prefeitura, uma equipe sem gente que sabe trabalhar na gestão pública, sem atualizar Itaboraí nas políticas culturais. A falta de investimentos públicos na área cultural na nossa cidade e a ausência de políticas culturais precisa mudar. O Fórum de Cultura está aqui para reunir todos os interessados em uma cultura forte e vibrante. Vamos trocar informações sobre arte, sobre política públicas e culturais. Vamos levar propostas para a prefeitura, conversar juntos sobre os planejamentos cultural. Cadê a aprovação do Plano Municipal de Cultura de Itaboraí, discutido durante longos meses, que não saiu do papel? 2. Precisamos de esclarecimentos. 3. Cadê o Conselho Municipal de Cultura? 4. Cadê a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itaboraí? 5. Cadê o Fundo Municipal de Cultura? 6. E nossa Conferência Municipal? O que foi empregado do orçamento da Prefeitura entre custeio e capital nos últimos anos para a cultura, em 2017, 18 e 19? Cadê o investimento direto da Prefeitura para fomentar as diversas linguagens artísticas em programas anuais com calendário oficial nos anos de 2017, 18 e 19? O que é feito em parcerias com outras secretarias da Prefeitura, Meio Ambiente, Comunicação, Desenvolvimento Econômico e Social, para apoiar as atividades culturais nos distritos? E o que a Prefeitura realiza em conjunto com a iniciativa privada para promover as atividades artísticas? O que existe em Itaboraí de investimentos do governo estadual e federal através de convênio de parceria e ou sob renúncia fiscal? Na área de informação e capacitação, quando vamos ter ações da Prefeitura para que o setor cultural acompanhe a legislação vigente no estado do Rio de Janeiro e no Brasil? Bem, isso é uma proposta, a gente pode trabalhar em cima dela ou não. O Gabriel falou que eu fui muito afrontoso. Não, aqui na frente. Tem. E tem um. Já pode falar? E aí abre. Já pode falar? Abre 2 Pode minutos, falar? talvez. Como é que é? Pra botar o nome? Então, quer aproveitar? Tá? 2 minutos. Pode falar então. 2 minutos. Quando eu fizer assim, é porque fala. Quem vai começar? Não, eu só vou falar sobre aquele Alberto. Desculpa, gente. Eu tô com muita dor de cabeça. Eu sou Cristina Xavier, sou produtora cultural, trabalho com teatro, movimentos sociais, não somente com teatro, com tudo, né? Que seja cultura, né? Porque a cultura, as pessoas pensam que é só teatro, cinema, dança. Não, cultura é o que vive o povo, né? Nós, em termos de população. É tudo que é nos apresentado e a gente desenvolve aquilo que nos faz feliz ou que nos está dando naquele momento, né, o conhecimento, porque cultura é conhecimento. Há um tempo atrás eu comentei com um político, né, que ele falou assim, mas vocês de cultura, de teatro, de cinema, eu falei assim, bom, se vocês realmente se preocupassem com cultura, nós não teríamos problemas de saúde. Não, teríamos problemas de saúde, nós não teríamos problemas de violência, enfim, em relação a... Mas aí, voltando aqui à carta, né, falando sobre o artista, sobre a iniciação fiscal, que é uma coisa que o Mani está falando, você disse um fator, eu esqueci o seu nome. Alex. Que todos nós temos que ter MEI, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não necessariamente. O artista, se ele participa de um banco de artistas de uma prefeitura, ele pode receber pelo RPA. O RPA é uma forma de pagamento, onde você paga
11% de INSS e os outros porcentagens, que dá um total de 30%, 36%, dependendo de que forma isso é arrecadado, né? Então, a gente tem como receber pelo RPA. O que falta, né, dentro disso tudo é que nós, enquanto sociedade mesmo civil, nos organizamos e que colocamos dentro desse banco de artista a nossa documentação junto com o nosso CPF. E quando você recebe por RPA, você declara isso de imposto de renda, e dependendo do volume, isso vai te destituir, ou seja, chufou, né? Então, não necessariamente você precisa ser um MEI para receber. O MEI, né, o microempreendedor individual, é quando você quer trabalhar numa proporção maior, quando você faz uma produção grande, onde você tem um limite no ano de 81 mil. Então, se você vai trabalhar numa produção um pouco maior, esse 81 mil nem cabe, né? Porque aí a gente precisaria de 200 mil, 300 mil, teatro, cinema, hip hop, qualquer ação, um projeto sobre o movimento negro, nada... 10 segundos agora. 10 segundos. Desculpa. Nenhum desses movimentos, se a gente for trabalhar na íntegra, não gasta menos de 200 mil. Então, é só isso, a isenção fiscal a gente pode trabalhar assim. Quando a gente tem participantes de um banco de artistas. Aí eu já vou explicar, aprendi muito com você lá. Para convencer o Quem agora? Estava manifestado. Quem? Alex. A questão do MEI que eu citei foi a questão mais ampla. Um exemplo, né? A RPA, como você falou, está falando do banco de dados da prefeitura. Se não, Cris, se não a gente limita, e é importante falar isso. O MEI ele é importante, a prefeitura tem essa brecha de pagar por RPA, mas as outras instituições privadas não. Não, sim. A gente prestou, ano passado a gente prestou serviço para o SESC, para o JCA, para o Itaú. E se a gente não tivesse MEI, a gente não ia prestar, a gente não ia ser contratado. Não, sim, mas entende? Eu falo A no brecha. sentido que quando ele falou de prefeitura, que eles discutiram lá, né, que todo mundo tivesse um MEI, que você até falou que ia chamar uma pessoa para dar palestra, o que eu estou deixando bem claro, o artista da cidade ele não necessita de Porque a MEI, prefeitura ele recebe pro RPA. dificilmente vai ter uma necessidade. Agora, lógico, um projeto maior, óbvio, o MEI, e o MEI mesmo assim, se você vai trabalhar numa questão de um projeto que tenha um número de pessoas que recebam um número maior, nem é satisfatório, porque é 81 mil. Pois é. Nossa, você consegue até emprestar para o coleguinha que não tem. Até alcançar 81 mil, pô, Trabalhar muitos anos. o artista que estoura 81 mil por ano, recebendo, vivendo de arte, pô, Mas 80 mil por ano. Se é um projeto, é por ano. sonho. Se fosse por projeto, tava ótimo. Mas é por ano. Pode valer agora? Vai, agora eu vou valer pra você. Então, lendo aqui a questão dos pontos, enfim, estou vendo aqui o ponto 5, cadê o Fundo Municipal de Cultura de Itaboraí? A gente aqui na cidade, pouco sabe, a gente tem um fundo de esporte na cidade, foi criado através justamente de Fernandão há um bom tempo, sei lá, papo de 15 anos atrás. E como é que é abastecido esse fundo de esporte? A prefeitura injeta dinheiro no fundo? Não, quer dizer, não diretamente. O que é feito? É tirado uma porcentagem de empréstimos consignados que os servidores fazem no banco, assim, era o Santander, agora é Itaú. Eu não sei dizer qual é a proporção, não sei qual é a porcentagem, mas é muito pequeno, né? Tipo, 1%, algo assim, todo mês, e cara, pode parecer que não, mas muita gente pega empréstimo consignado usando cada servidor, enfim. Então é uma forma como o fundo é abastecido financeiramente. Eu não sei ainda como é que foi pensado, se foi chegado na época da questão ali do fundo, do plano, se foi pensado nessa questão. Eu não sei também quais são os aspectos legais para que isso seja feito, entendeu? Mas pegando essa ideia do fundo de esporte, eu não sei se a legislação tem uma diferença muito grande, se é que tem, mas eu acho que pode ser um caminho para conversar até com o próprio secretário, com o Osório, para colocar o fundo de esporte como referência para a questão do financeiro do fundo, como é que esse fundo será abastecido, né? Porque muita gente vai falar, beleza, criamos um fundo de cultura. Aí abriu lá, um ano depois, quando tem zero.
enfim, a gente tem que pensar numa forma que funcione. E, particularmente falando do esporte, funciona. Apesar que a gente tem R$1 milhão no fundo de esporte. Pouca gente também sabe disso. O fundo está bloqueado por causa de problemas ainda do governo passado, arrestos judiciais e tal. Então, a gente tem R$1 milhão na conta lá do fundo sem poder usar no custo. Então, pode parecer isso. Foi em R$1 milhão, foi feito em acho que uns 6, 7 anos, talvez 8, foram juntados R$1 milhão lá no fundo de esporte. Então tem, tá vendo? É tudo um pouco interligado aí, então tem ligações. Então pode ser que nós mesmo acionamos o Fernandão, você estava na época, nós perguntamos ele sobre esse fundo, ele incrivelmente disse que desconhecia, que não tinha nada. E hoje você está me dizendo que o fundo existe. Olha, tem algum erro de informação aí, porque foi o próprio Fernandão que fez, cara. Talvez ele não tenha entendido direito a pergunta e tenha ficado um pouco... Nós levamos até protocolando os documentos de pedido. O de esporte, falando Não, de falando esporte. de cultura. Não, de cultura não existe. Não, sim, eu estou dizendo que ele falou que tinha feito de esporte. Sim. Eu falei assim, nós podemos fazer isso de cultura. Sim. Então eu levei um modelo, mas aí ninguém nunca deu resposta. Ah, agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Protocolado, tudo certo. Protocolado. Não, isso era a minha observação. Foi quando nós fizemos acho que foi uma reunião, foi lá em Contas. Então, gente, mas A minha olha só. observação era apenas sobre a questão do fundo, como ele pode ser abastecido e pode ser um caminho utilizar o fundo de esporte como parâmetro para algumas questões. A discussão do fundo chegou nesse inicial. O que acontece? A gente tem que ter um entendimento de que quando a gente fala de sistema municipal de cultura, o sistema compõe o plano, o conselho e o fundo. E tem um Então, conselho, a gente tem um conselho do o fundo sistema. lá, Então, com a vários gente, representantes. para falar de fundo, tem que existir um plano. Falou plano. Entende? Então não vai existir fundo se não tiver um plano aprovado. Sim, mas foi quando a gente estava fazendo umas reuniões que era para montar o conselho de cultura de Itaboraí. Aí eu levei um modelo, falei, poxa, isso aqui a gente pode botar em pauta, a gente já tem um modelo pronto, tá? E a gente leva isso em pauta para colocar. Nunca mais ouvi falar nada, ninguém deu a mim, eu falei, caramba, a gente está perdendo tempo batendo numa tecla, as pessoas que têm interesse, que somos nós, não se movimentam. Na verdade, discutindo, não bota nada na Tudo na época botaram culpa na Compes. Não, isso aí Vamos foi culpa tentar, que o Romão não foi culpado. Vamos tentar não trazer Lio de volta para a discussão. Como é que tá aí? Aqui ele só tem mais 15 segundos, que eu tava parando enquanto eles falavam. Por Muito aguentar bem, só o gostei tempinho dele. Pô, bacana. Vamos lá. Tem Eu só tava 15 segundos. questão do Fernandão. O Fernandão é uma pessoa que declaradamente algumas vezes disse que não tem uma sensibilidade boa para a cultura, tanto quando ele aceitou o cargo, ele não queria que a cultura fosse para ele. Ele acabou com a cultura lá porque ele nomeou o Sérgio Espírito Santo para cá de cultura, que seria um subsecretário, seria quem tocar a cultura, coisa que infelizmente a gente vê que Mas essa que ele ajudou bastante, gente. Estou falando mal do Fernando, ele ajudou muito. Não, mas tem as suas limitações, Você também, a sensibilidade dele não é tão apurada para isso. É como o Alberto falou, não é porque ajudou a gente que a gente não vai. Claro. Ajudou e muito, né? Vamos para Minas Gerais com a ajuda da prefeitura, da cidade. Até porque, assim, só uma coisa. É meu tempo agora de falar? Hein? Meu tempo? É você. Sou eu? Então, só uma correção que o Vani falou. Político nenhum ajuda ninguém. Ele está fazendo o dever de casa, ele ganha bem, obrigado para fazer tudo que ele está fazendo. Entendo que quando você bate numa secretaria, não entra de cabeça baixa, porque se ele está ali recebendo o salário dele, é porque o dinheiro está saindo do seu bolso. Então você tem que entrar a cabeça. Então, assim, desfaz esse pensamento de que. Eu entendi, tipo assim. Ele foi muito informal com a gente, não precisava marcar a hora com ele, chegar assim, então tem que Não, eu tô entendendo. então isso agradecer, onde muitos não fazem isso. Sim, mas isso, só dar um parênteses, mas isso cai naquele lugar, sabe quando a pessoa acha um dinheiro na rua e vira notícia? Vira notícia porque é um país corrupto, porque aquilo ali é o óbvio, se você achou uma coisa que não é sua, você tem que devolver. Aí é exatamente isso, a gente está tão acostumado com a pessoa que é política e não faz nada, que deveria, que quando faz, é meu amigo. Não, meu amigo não, nem toma uma cerveja com ele. Porque ele está fazendo o papel dele, entendeu? Esse que é o ponto. Não dá para tirar esse atendimento que você teve, né? Apoiou viajando, fazendo e acontecendo, não dá para tirar como parâmetro numa cidade de mais de 240 mil habitantes. Porque se for, se for botar na balança, não atendeu ninguém. Mas diga aí, como o Alberto falou, né? Por causa que tem mesmo. Ele mesmo tinha como uma atriz pro meu grupo, falei, não serve, tem que estudar mais.
Disse não para ele, entendeu? Então, assim, deixa eu vou ser bem objetivo, assim. Eu acho que aqui tem 21 pessoas. Dá para pedir para a secretaria um curso gratuito para os artistas pelo Sebrae, capacitar as pessoas, porque você só anda para frente se você for capaz de, se você tiver retórica. Se você não tiver retórica, você não avança. A pessoa sabe que você é ignorante no sentido de desconhecer, ela vai te engolir, ela vai te contar qualquer história e você vai aceitar aquilo como razoável. E não é. Então, aproveita esse número de pessoas, faz uma lista aqui, o Alex já pode levar de olho, desculpa. Agora você é meu amigo, mas agora você está com o poder público. Faz uma lista. Mas sou amigo também. Não, sei também. Ele já leva solicitando um curso de capacitação. Quem puder participar, participe. Quem não puder, gente, desculpa. A gente divulga isso na planeta. Porque assim, tem que. Eu sei que a agenda de todo mundo é complicada, se puder fazer no sábado, para a gente poder, para a gente dialogar e fazer esse entendimento. Mas assim, eu vi que você fez esse documento aqui, mas eu bato muito na tecla de deixar uma pauta bem específica para o movimento de hip hop e o movimento negro, porque assim, toda vez que eu conheci a Cris quando eu trabalhava na Fundação de Arte São Gonçalo, já fui do poder público, eu entendo de lei, monto isso aí, eu sei como que a coisa funciona. Em momento algum se falava de hip hop, grafite, não tem. Então, ou você cria uma pasta, sabe por quê? Quando a gente vai falar de teatro, a dança vai ser beneficiada, a música vai ser beneficiada, e a gente sabe que a elite vai estar ali. Quem está no poder é branco, hétero, normativo e que está mandando. Então, se a gente não coloca aqui nesse documento específico que tem que ter um movimento para os dois, a gente não. Só a gente que vai andar, tá, gente? É isso. Isso foi conversado, inclusive, na reunião do GT, sei lá, 2 semanas atrás e tal. A gente ficou meio que num embate. Embate não é o termo certo. Numa discussão, assim, exatamente, de como encaixar a questão da cultura urbana dentro das expressões artísticas, porque a gente estava com conflito do skate, ao esporte, hip hop, dança, Nós é que ao tá. b-boy. Então a gente começou assim, a gente encaixa. Qual o termo que a gente vai usar? Não, mas não é. Mas assim, só para fazer esse movimento, na verdade, quando você fala de skate, grafite, isso daí é um movimento específico. Até nos Estados Unidos é assim. Se você for lá, tem uma cadeira para cultura urbana, movimento negro. Eles são específicos porque sabem que na história eles são invisibilizados, né? Entendeu? Então assim, não é privilégio, na verdade, é uma reparação quando você coloca uma cadeira ou representante. Não. Quem é o próximo? Mais alguém? Eu. 2 pontos. Questionamento do Teatro Municipal. Precisa ser questionado por que o Teatro Municipal está abandonado, se há dinheiro para fazer, precisa ser questionado. E o que foi feito nos distritos de Itaboraí, fora do centro de Itaboraí, o que de ação cultural foi feito nos distritos. Né? Isso foi o que eu pensei agora, não pensei mais nada depois. Só rápido. Mas em relação ao teatro, então, a questão do teatro, a questão da licitação, que foi aberta a licitação, ainda mas isso é para deixar oficial. Hoje teve um evento de manhã, sabe, hoje teve um evento com a presença do prefeito, eu não estive, o Fernandão esteve lá e tal, na volta eu conversei com o Fernandão. O Fernandão falou que perguntou a ele a relação com relação ao teatro. E ele disse que iam retornar as obras. Então, a minha encontro com o Osório hoje, que eu fiquei lá um tempo quando eu consegui falar com o Osório, foi justamente também para tentar esclarecer esse ponto. O que significa retomar as obras? Já foi feita uma licitação, já tem uma empresa? Não foi feita a licitação, o prefeito comentou isso porque vai fazer e vai alguma empresa ganhar. Então, também preciso esclarecer esse ponto, o que significa as obras vão voltar. Não, mas eu entendi o que o Gabriel falou. Quando falar do teatro, para incluir Não, sim, é só pegando para incluir na carta. Só fazendo essa observação de que foi comentado isso hoje, eu preciso esclarecer isso. A primeira licitação não teve nenhuma empresa candidata. Vamos passar aqui, ó. Não dá para reformar. Vânia, vamos passar ali agora para o Justiano. Essa carta que me representa, assim, porque eu tive uma leitura também no sentido abrangente e tal, mas eu vou nessa linha que o Alberto mencionou, porque o específico é necessário, já que é uma carta representativa de reuniões da sociedade civil. Então, realmente, as pautas da cultura negra na cidade essenciais estarem aqui.
E eu trago essas duas questões, a relação do teatro, né? E aí pegar os dados, não tem esses dados, eu trouxe para esse Brasil, o que foi gasto, né? Essa desculpa de que se abriu uma licitação e que não conseguiu, com todo o dinheiro que se tem disponível, que é uma verba federal, e essa verba sendo utilizada demora para voltar. Ela quase voltou em março, passou, aí deu uma problemática, tiveram um esforço absurdo para conseguir manter essa verba aqui na espera. Então isso tem que ser implementado no teatro. Então, perguntas sobre isso. Quais perguntas? O que foi utilizado com os 60 e tantos mil que foi utilizado no Dança de Léo, os 38, do Elio já foi. Né? Mas esse 60, qual é o prazo? E uma série de questões. Então, eu também endosso que o teatro ele seja uma pauta específica nessa carta. Ao mesmo tempo, também endosso a questão do túnel ferroviário, que também é um patrimônio material da cidade, que também tem verba federal, e verba essa que já está sendo utilizada, mas o túnel, na transição ali do governo Rio Cardoso para o Santinel, eles demoliram um quarto do túnel, uma obra de 1860, construída por arquitetos e engenheiros consagrados na época, no século XIX, reconhecido no mundo. O negócio durou até pouco tempo, os caras demoliram, porque o Elio teve uma péssima ideia lá de fazer uma praça. O projeto eu solicitei diversas vezes, a prefeitura nunca, nem você, também tentou, não conseguiu. Eu solicitei diversas vezes esse projeto para tentar levar para outras pessoas, para tentar fazer uma movimentação sobre isso. Eles nunca me entregaram esse projeto. Então eu gostaria que tivesse aqui nessa pauta essas perguntas. Se quiser, até posso caminhar essas perguntas específicas, e aí compartilha no grupo, e solicitar esse projeto do túnel ferroviário. Que projeto é esse que não é disponibilizado que ninguém pode ter acesso? O que está sendo feito com esse dinheiro? Pô, o secretário de obra foi lá em Pão das Caixas, o cara botou uma banca gigantesca, quer fazer acontecer isso, que aquilo. Você está falando, o cara botou o carro, quem vai fazer a música? Daquela verraidão enquadrada ali aqui, Marco, lembra? Aí deu prazo também, se o teatro não voltar, eu entrego meu carro. Então, porra, entrega. Já era. É um negócio surreal. Então, assim, eu solicito essas duas especificações. 3, né? A questão da cultura negra. Aí eu acredito que Eliane, ela tem mais gabarito aí, né? Então. Acho que não, tenho certeza. Manda esse específico, eu também mando específico do teatro, tudo, esses dados, valores, se vocês concordarem com essa ideia, tá? Essa, só uma observação, essa questão da cultura de religião de matriz africana e a cultura urbana, para a gente não confundir, a gente estava falando de inserir esses segmentos, essas temáticas dentro do plano. Essa carta é algo mais geralzão, que ali pergunta pelo plano. Entendeu? Porque senão a gente... Essa questão do dinheiro do teatro, não dá mais vida. Não dá para... Não estou desmerecendo a questão da religião de matriz africana, até porque a gente precisa de mais terrenos abertos aí. Garantir que os terrenos que estão abertos permaneçam abertos e a abertura de novos. Eu segui essa linha de raciocínio. Você não considera que é alarmante, assim, talvez seja mais necessária essa questão do teatro, por conta, precisamente que se tem uma verba, que tem que pressionar essa verba. Concordo com a inserção dessas duas pautas. O Gabriel deu uma ideia hoje eu achei essa ideia brilhante, a gente conversando no debate, por que a gente mesmo não faz essa divulgação da licitação da obra? Perfeito, porque houve uma falha nessa divulgação. Então, fizeram isso aonde? Em que espaço? Apenas no site da prefeitura? Mais de 2 milhões não vai ter uma empresa que queira fazer isso. Isso que eu ia falar, mas assim, eu também estou gravando, tá, gente? Mas eu vou falar. Na época que eu trabalhei lá na Fundação de Arte São Gonçalo, o presidente falou que não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, mas a gente tem parceiro, né? Então eu fiz, gente, sei lá, não sei quantos documentos, sabe disso, assina aqui. E eu batia na porta das pessoas. O que você deve à prefeitura? Não, o que você quer da prefeitura? Eu não, sabe? Depois eu acostumei com isso. É muito bom, porque você é cidadão, você pode pegar um documento, chegar no comércio grande, então, estou devendo tanto à prefeitura, mas olha, se me manda calçar isso aqui, eu te dou 2 mil. Você chega lá, prefeito, secretário, que já está fechado, você não precisa nem ligar, já está fechado, está aqui, ó, assina. Funciona, tá, gente? Isso é papel de cidadão, assim, independente de ser artista. Então, a gente pode fazer, mas eu só estou falando isso porque a gente consegue fazer, tá? Aqui já são... vai dar 9h10. A gente tinha conseguido um pouquinho, até as 9h10 mesmo. Então eu vou pedir vou propor. E aí a gente propõe junto. Porque eu acredito que não vai dar então mais uma vez pra gente fazer essa carta hoje.
E aí eu vou propor fazer um grupo, um pequeno grupo, para elaborar essa carta com toda a discussão que a gente teve aqui hoje e trazer na próxima com mais pessoas para a gente poder ler e ver se o pessoal... Eu acho que não precisava criar outro grupo não, já tem um grupo de trabalho. Sim, criado, pode utilizar ele mesmo. Um grupo de trabalho pode ficar com essa tarefa, o que vocês acham? Forma específica. Tem aquele grupo no Zap também que você acaba incluindo as pessoas, né? Assim, eu me comprometo a fazer essa parte específica desses dados, dos valores que foram gastos, diferentes gestões, o valor que tem na verba federal ainda, quais são os prazos que tem para você fazer essa... Isso eu me comprometo porque eu tenho esses dados. Elaborar essa carta no WhatsApp. Tanto do quanto do teatro. Eu encaminho isso para vocês. Não, mas você propõe que elabore essa carta no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Não, eu propus que eu posso passar esses dados para vocês, aí eu não sei se... A gente passa a informação e você inclui na carta, você inclui na carta. Talvez O fórum já tem um e-mail criado. Isso, tem um e-mail. Então eu acho legal fazer o compartilhamento de um drive lá no meio do fórum, cria uma pasta, põe o link para que as pessoas tenham acesso a essa carta, acesso a outros documentos. Eu acho que, quando eu digo as pessoas, eu digo grupo de trabalho, porque também grupo de 200 pessoas, né? Enfim. Agora, eu tenho uma preocupação em relação ao documento final do plano, se realmente eu tenho nesse meio, porque o Paulo Rogério, que era o secretário na época, quando terminar, a gente exigia que ele enviasse isso para a gente. Começou a cada semana, cada 15 dias, mas eu não tenho certeza se ele, ao último, se ele enviou. Então, se não tiver no e-mail, a gente vai ter que fazer uma pressão, um diálogo com ele. Ele é um cara bom de diálogo. Não, eu tenho, acho que o Gabriel também tem, que a Cleise mandou pra gente, que é esse de 2014, 2015. Mas vocês compararam com esse aqui? Olha, esse daí eu nem tinha... O David me entregou essa semana passada, eu acabei esquecendo lá na secretaria. Essa o Gabriel me pediu, essa semana ele me pediu, você pode me enviar, eu não tive tempo mesmo, Gabriel, você procurar aqui no e-mail. Eu acho que essa questão vai ficar para o grupo de trabalho fazer essa comparação. Hein, professora? Ele ficou devendo alguma coisa, né? Porque ele deu pra gente esse documento e ficou devendo. Ficou devendo os outros sistemas, o resto do sistema. Agora que eu me lembrei foi que o conselho. Só uma sugestão para aglutinar as pessoas, assim, porque está crescendo, está tendo uma cidadania boa para a gente. Eu acho que hoje, por mais que tenha um número menor de pessoas, eu acho que hoje foi mais produtivo. Não sei. Porque o ato festivo essa sensação. Chama mais gente. Exatamente. Juventude, sobretudo, poesia, apresentações. Pô, a apresentação dele foi sensacional. Sabe, essas ações artísticas assim. Na praça mesmo, cara, tem que torcer para chover, porque tá chovendo quase todo dia, mas podia ter algo assim. O Fórum Cultural apresenta. Então, não, acho bom. Acho bom. Mas uma coisa somente de apresentações, sem debater nem dá para debater. Fazer um sarau. Mas aí assim, faz a apresentação, sem pegar o microfone, a gente vai conversando com as pessoas e vai conscientizando. É uma questão de aproximar mesmo as pessoas. Porque ali na praça chama. Por exemplo, uma sugestão que a gente poderia, que eu quero dar, por exemplo, fazer. Qual é o dia da roda da coisa? Quinta-feira. Por exemplo, o pessoal que está nessa roda, eles não debatem muito, não estão indo nas secretarias, não estão sabendo o que está acontecendo, só sabem através dele. Então, a sugestão, se vai fazer nada de sábado, até porque esses dias os secretários não estão por aqui, faz numa quinta-feira para que essas pessoas se sintam abraçadas, representadas. Porque aí a gente já tem um número maior de gente. Teve a apresentação do Sérgio, coloca uma apresentação deles. Tá entendendo? Assim, de repente chama o pessoal para fazer uma roda de coco ali, aquela... Dizem que tem uma grafiteira muito boa na cidade. Sabe? Porque aí a gente consegue... Porque assim, a gente precisa de braço para ganhar força, né? E quanto mais a gente conseguir juntar esse pessoal, melhor. Eles se sentem assim, meio que... Só queria fazer um comentário aqui rapidinho, já que a gente está falando da roda de rap. É uma experiência particular, mas que levanta um pouco a visão que a sociedade tem dessa cultura, né?
eu trabalho com teatro e me descobri MC de hip hop, também faço parte da prática. Eu tive que criar a Nefanda, né? E até a gente discute muito sobre isso e colocar num perfil diferente, numa coisa diferente e meio que desvincular por conta desse preconceito que as pessoas têm, Pois né? é. Então, assim, é real, entendeu? A gente tem que ver se participa. Assim, a gente tem um grupo, né, de atuação no passado, no processo eleitoral exatamente, aqui da eu, Eliane, a professora Sueli, né, com consciência negra lá na região. E a gente leva eles a fechar, né, cara? É a quadra inteira, estudante, professor. Sim, sim. O que estava afastado da organização da roda. Então, eu creio que a roda não está sendo o que ela poderia ser. E agora, um pouco mais tempo, que eu na faculdade agora, eu creio que a gente vai conseguir abranger mais, discutir, fazer esses debates. Não tem, acaba ficando muito na coisa do entretenimento, do rap, e eu quero realmente a ajuda de vocês pra E gente. fica uma coisa meio na exclusão, assim, sabe? Isso daí, gente, isso daí é uma chave muito diferente que a gente vai dar pra... de 20 anos, 18, que tá diferente, que tem quem tem tempo, e aí não sabe, não tem a ferramenta. Vamos então marcar uma próxima data? Sim, sim. Qual é o próximo... Qual é o próximo evento lá? Quinta-feira agora, primeiro agora. Quinta agora? Tava parado, carnaval. Mas eu acho que quinta agora tá muito em cima pra todo mundo se organizar, né? Não, toda quinta-feira Toda tem. quinta. Então, a gente pode ver uma quinta desse mês pra não ficar, para não passar. Ah, e tem uma outra coisa, gente. Alguém tem que organizar. Tem muita né? coisa aí, por exemplo, em abril é o último mês que o prefeito e vereador pode fazer alguma coisa. Porque a partir dali caracteriza que ele está usando o dinheiro público para a campanha. Então, ou seja, tanto prefeito, secretário e vereador é para ontem. Abril é o limite, tá? Em termos de, se quiser botar banda também, precisa pedir autorização lá, porque já tem uma intervenção consolidada. No caso, acrescentar algo a mais, necessita da autorização do futuro ou não? Se necessita, você É bom ter um diálogo. Eu posso ter. Mas a gente pode usar como manifestação política também. Mas é bom pensar em tudo, entendeu? A questão do MEI, enquanto é falado, não poderia tirar o dia pra gente. Sim. Mas isso que eu falei do curso. Olha só, do curso. Para eles é ótimo, porque eles vão montar o trabalho deles. Exatamente. Pode ser até que tem um quadro. Quando você vai fazer um curso no Sebrae, tem muita gente que já sai dali com a MEI. Mas não precisa ir tão longe. O secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, que é o Humberto, ele é uma pessoa muito solícita. Se a gente pedir, solicitar, ele... As duas coisas paralelas. Tem um curso e tem aí, que às vezes antes de terminar o curso você consegue tirar um meio. Vamos marcar a próxima reunião pro fórum? Quando você ia propor uma outra data. Eu sugeri o seguinte, porque... Mas aí é coisa de sindicalista mesmo, é o hábito. De cada reunião que a gente realiza no sindicato, a gente realiza na época lá tal. Fazia em dias diferentes da semana, para tentar contemplar outras pessoas. Claro. Como essa foi segunda, faz na terça-feira. Na próxima terça. Porque assim, aconteceu duas vezes de chamar colegas nossos que iam vir e falaram, pô, segunda não dá, cara. Pode ser. Agora, só um problema, né? Já que é abril, que a gente tem até abril para resolver isso, a gente não vai deixar um mês pra gente poder fazer o corte. Não, cara. A gente não pode, a gente tem que... Essa ideia do ato festivo... Não, nem mensal não dá mais, né? Porque... Não, sim, mas a próxima reunião do fórum tem que ser esse mês de março. Do jeito que o Roberto falou, tem que ser quinzenal. Secretário, Gente, Hoje é dia 2. Eu sou funcionária da prefeitura antiga, tá? No meu tempo, eu trabalhei na Secretaria de Esporte e Lazer. Não contava só com o dinheiro da prefeitura, não, tá? Quem me ajudava era o comércio de Itaburaí, que me ajudava. Todos. No esporte, era eu, Marcão, Miguel, Marcão do vôlei, tá? Vários professores, Secretaria de Esporte e Lazer, tirava a garotada da praça, que a praça tem 12, 13, 14. Muitos pais que perderam seus filhos. Quem conta visita ao hospital, garotinha de 14 anos ganhando neném, mãe chorando. No nosso tempo, eu tinha Eliane, que eu ia lá no SEG, pegar as alunas, não é? E estagiar na prefeitura, tá? Trabalhar. Inspetor de aluno tinha um estágio. Não pegava quem? Inspetor deles. Hoje em dia está terrível.
tá difícil, muita mãe perdendo seus filhos para praça. Então vocês, no esporte, dá uma olhada nessa garotada. Faz alguma atividade para eles poderem fazer, tá? Eu estou falando o que eu utilizei aqui, eu utilizei hoje eu vou embaixo do palco para vocês imaginarem. Porque é muito importante a gente olhar primeiro a nossa Vou levar esse quem, Gabriel? para não se assaltar. Oi? Vou levar esse Tá? E no, ó, pouco tempo a colega precisou ficar no chão. Pode, Sabe o que eu fiz? Fui no pegar uma comércio. cópia com ele ainda. No comércio. 17 me ajudaram. Comércio taburei, porque era assim. 17? Imagina se tiver uma lei que se torna oficial. Quem que tem 17 aí? Dia 17. Pode ser 16. Não propôs esse número. Hoje. Tira esse número, 17. Quem tá na prefeitura aí tá mandando? Não, assim, pode ser 16 não? Sim. Então vamos fazer essa votação, gente, pra gente... Bota na 4. 18, quarta-feira? Terça ou quarta? É a reunião do fórum. Não é o evento. A única solicitação é que não fosse repetir segunda-feira. Porque eu tinha semana. Olha, eu achava interessante colocar, não sei, mas eu achava interessante colocar na sexta-feira. Porque eu acho que quem não pode vir na segunda, dia de semana também continua complicado, entendeu? Às vezes a pessoa não sabe, não trabalha. Sexta, eu falo. Eu acho que sexta é um dia, pra mim tá. Então, vamos ver nada de novo aí, sexta-feira. Sexta-feira, dia 20? Dia 20 eu acho um dia bom. O local a gente precisa resolver. Mas o horário pode ser o mesmo, né? Às 19 horas. E aí a gente... não consegue. Não sei. Quer dizer, Porque olha só, o... Você pode pedir sério? Você tentou sério? Na secretaria no auditório. De precisar de CNPJ, não sei o quê. E aí... Então a próxima reunião é dia 20. E aí o grupo... Gente, foca aqui pra gente encerrar, pra gente deixar ficar certinho o que a gente falou. Próxima reunião dia 20 de março pra gente apresentar a carta que o grupo de trabalho vai elaborar. E também para a gente apresentar o levantamento que foi feito do plano, né? Fazer a comparação e tudo mais. Não é isso? Então tá bom. Então é isso. Gente, muita anotação. Olha só. Dados do patrimônio, informações. Tá. Gabriel, Oi. Alex está sugerindo a discussão, o auditório da Secretaria de Esporte e Lazer. Sexta-feira à noite? Pode ser. Eu chego lá movimentar e amanhã mesmo eu vejo Ele já sai daqui com o local fechado também. Então vamos fazer uma foto? Secretaria de Esporte. Pode ser, pode ser lá. Já sabe onde o local fechado? Pode ser, eu acho. É no auditório, você conhece o auditório? Não sei nem onde é. Uma foto geral? Onde é? É a foto oficial. Sei. do lado da rua. Ah, sei. Porque aí as pessoas já saem daqui com uma descendo da sua casa. Ou você não quer fazer Vamos tirar uma foto? Pode É porque eu encerrar. fico com medo, né, de associar com a É lá, peraí, gente. Gabriel, aonde pode encerrar? pra cá aí. Gabriel, pode encerrar aqui? Pode. Vai lá, quem é menorzinho vai na frente. Vou fazer igual as meninas também. Você não vai entrar na foto, não. Tem como botar assim o cronômetro? Tá doendo a perna aqui. Depois eu em casa. Tá doendo aqui. A minha não está. Me humilhando. E essa cadeira não vai sair na frente, não? A cadeira deve estar... Tira a outra, que ela ajudou. Ah, sai. Peraí. Cristiano nunca está nas Eu vou fotos, aí. né? Não, fica pra lá. Deixa eu ver se não tá ficando todo mundo aí. Peraí. Mais uma, que alguém piscou. Feito. Pronto. Pera aí, gente, sai daí não, sai daí não. Ai, calma aí, meu quadril. Você vai ser o fotógrafo. Ele nunca está nas fotos? Oh. Vem, Cris. Aí, vamos lá. Aí já é demais pra mim. Não, escadinha. Escadinha tá bom. Valeu. Aqui todo mundo assinou.
lista de presença é importante, sim, né? é. Porque parece que tem mais gente do que... O André não assinou não, André. Assinou, André? Quem não assinou, que eu vou assinar aqui.